Uma coisa que eu nunca entendi. Por que o Brasil não entra na Rota da Seda, Breno? É medo dos Estados Unidos? Tem a ver com essa conversa que a gente está tendo sobre a política externa. É não criar uma tensão com os Estados Unidos e com a União Europeia, especialmente com a União Europeia, onde estariam os principais aliados do Brasil. Repito, França e Alemanha. Tá? Há também aspectos internos, né, Pedro? Quais são os aspectos internos? O presidente da República tem um Congresso de maioria conservadora, os meios de comunicação mais poderosos do país são controlados pela direita, tá? Há um peso importante dentro do nosso país do voto evangélico, que é um voto conservador, e muitos aconselharam o presidente Lula de que apoiar a Venezuela era caminho para perder voto. Era caminho, especialmente antes das eleições municipais de outubro do ano passado, era o caminho para ser derrotado em São Paulo, era o caminho para jogar a classe média para o lado da direita, tá? Era o caminho para perder, para desestabilizar os acordos dentro do parlamento. Então, também tem essas razões internas para não confrontar, digamos, o arco conservador. Também por isso o presidente Lula pode ter adotado a política que adotou em relação à Venezuela, até com os olhos postos nas eleições de 26, para que a Venezuela não seja um fator de suposta perda de votos, o que nunca foi provado em eleição nenhuma, né? Que a questão venezuelana retiraria votos da esquerda brasileira. Né? Então, são essas as razões que eu vejo. Né? São essas as razões que eu vejo para essa situação chata, para esse erro político do governo em relação às relações internacionais. Não diz respeito somente à Venezuela, porque isso tem consequências para além da Venezuela. Esse erro, ele desorganiza a integração latino-americana. Com quem o Brasil vai dialogar para a integração latino-americana? Com a Argentina de Milei? Com o Peru, dirigido por uma golpista? Com o Equador do Noboa? Com quem é que ele vai dialogar? É a Colômbia, o quarteto da América Latina, de países fundamentais para a integração, são o México, a Venezuela, Colômbia e Brasil. Na América do Sul, a aliança com a Venezuela é estratégica. Rompida essa aliança, como é que você integra a América Latina? Exato. Né? Então, são consequências que vão para além da questão venezuelana. Né? Eu acho, olha, eu vou te dizer aqui, eu nunca vi um erro tão grave nos governos petistas quanto esse. Desde 2003, é o erro mais agora, grave. Né? No terceiro mandato, especificamente. É o erro mais grave. É isso, porque o Brasil... eu tive a impressão mesmo assim que o Boulos foi muito criticado mais pela esquerda radical, mas ele deu uma declaração precisa para Mônica Bergamo depois de perder as eleições para o Nunes. Tem uma esquerda que quer futuramente que a gente discute não esquerda contra direita ou extrema direita, mas direita contra extrema direita, né? Emular o Partido Democrata e o Partido Republicano. Eu acho que teve uma ala do governo que foi para isso. Nós temos que levar em conta, aí são outros fatores que contam também, não é, Pedro? Por exemplo, há um crescimento das ideias liberais. Sim. No interior do governo, no interior do PT, no interior da esquerda majoritária. Que é esse ambiente da internet também, né? As ideias liberais vêm ganhando força. Sim. Vem ganhando força. Então, se você comparar o PT de hoje com o PT de 20 anos atrás, o PT de 20 anos atrás, as ideias liberais tinham muito pouco espaço. O PT é composto, grosso modo, por 3 grandes blocos. O PT tem liberais, ou sociais liberais, progressistas e revolucionários. Os liberais e os revolucionários sempre foram minoria no PT. Os liberais, ultra-minoria. Os revolucionários, uma minoria que já chegou a ser expressiva. Os revolucionários chegaram a ter o PT 35%, 40% do partido. E os progressistas, 45%, 40%, 45%. A grande disputa na história do PT era entre progressistas e revolucionários.
que eu estou chamando de progressistas, de revolucionários e de liberais, para que nosso público acompanhe melhor a minha opinião. Revolucionários são aqueles que colocam como objetivo estratégico resolver os problemas do povo a partir da superação da democracia liberal e do capitalismo. Uhum. São revolucionários porque querem uma transformação radical da sociedade. Profunda. Né? Os progressistas querem adotar reformas que melhorem a vida do povo e que democratizem o país. Mas, pelo menos num horizonte visível, imaginam essas reformas sem a superação da democracia liberal e sem a superação do capitalismo, mas democratizando o capitalismo e ampliando a democracia liberal. Uhum. Os liberais querem reformas muito mais tímidas do que os progressistas, preservando estruturalmente não apenas a democracia liberal, como o próprio neoliberalismo. Sim. Esse setor cresceu. Esses três setores na história do PT, o PT surge com uma enorme maioria entre revolucionários e progressistas. Os liberais eram uma fração muito pequena do PT. Os liberais, eles praticamente só vão ganhar força a partir dos anos 90, quando a crise do socialismo, o fim da União Soviética, todo aquele debate faz com que uma parte dos progressistas comece a se aproximar das ideias liberais e uma parte dos revolucionários transita para o progressismo, abandonando a perspectiva revolucionária. Né? Uhum. Ainda assim, até o final dos anos 90, início dos anos 2000, até 2005, este bloco revolucionário, que é composto por várias tendências e por pessoas de várias tendências, ele tinha ali 1/3 do PT. Uhum. Os progressistas tinham 50% do PT. E os liberais já subiram um pouquinho, mas eles tinham ali 10%, 15%. Hoje isso está subindo. Né? Os revolucionários vão reduzindo o seu peso, os progressistas aumentaram um pouco e os liberais crescem. Então, talvez hoje no PT, o que a gente pode enxergar como um bloco revolucionário, repito, composto por várias correntes, por militantes de nenhuma tendência. Tem gente nas mais diversas tendências que tem essa perspectiva, e às vezes por razões locais se mantém uma tendência que não é revolucionária, mas se você olhar para o PT, hoje o campo revolucionário ele está reduzido aí talvez a uns 10%, 15% do PT. O campo progressista ele está situado ali ao redor dos seus 60%, 65%. E os liberais, esses têm 25% mais ou menos, 20%, 25%, e crescendo nas novas gerações, que são as gerações que não tiveram formação marxista, que não participaram da resistência à ditadura, que foram formadas o tempo todo na institucionalidade, que não conheceram as grandes lutas populares dos anos 80 e 90, que viraram ativistas adultos já nos governos petistas. Então, o PT hoje é um partido no qual a aliança entre liberais e progressistas é majoritária. Os progressistas, antes, no PT, majoritariamente, tendiam a se aliar com os revolucionários. Hoje, boa parte dos progressistas no PT prefere se aliar com os liberais. Então, essa situação interna. Então, e nessa situação interna, para voltar à tua pergunta, né? Nessa situação interna, a questão internacional passou a ser vista de outro modo. Era inconcebível no PT de 20 ou 10 anos atrás qualquer hesitação na defesa da Venezuela, na defesa da Revolução Cubana, na confrontação... Defendeu o Foro de São Paulo, criou o Foro de São Paulo. Na confrontação anti-imperialista, seria impensável. O PT, diga-se de passagem, reconheceu a vitória de Nicolás Maduro. A gente não reconheceu. A presidenta Gleisi reconheceu, sim. Pode esquecer disso. Isso ainda é produto da aliança entre progressistas e revolucionários no que diz respeito à política internacional. Mas os liberais vão crescendo.
eles vão ali nas bancadas parlamentares, você já teve deputados que bateram de frente com a decisão do partido de reconhecer a vitória de Nicolás Maduro. Aí você teve vários deputados que se distanciaram daquela decisão. E você teve ministros do governo Lula. E dentro do governo Lula você não tem só o PT, você tem partidos de centro-direita, até partidos de direita. Não é? Você tem liberais no estado de classe. Você não são os liberais dentro da esquerda, são os partidos e políticos liberais da burguesia, estão dentro do governo Lula. Então, isso fez com que este terceiro governo Lula, e de alguma maneira o próprio PT, tenha uma conduta muito mais errática sobre a questão internacional do que tinham há 20 ou 10 anos atrás. Né? O PT está perdendo consistência ideológica, essa é a verdade. Uhum. Foi um partido formado, era um partido frentista, não era um partido de tipo leninista, o PT nunca foi um partido marxista, que tivesse uma fundamentação ideológica una, né? Mas o PT tinha uma alta densidade revolucionária, ou seja, o PT era um partido anticapitalista, o PT nasce como um partido anticapitalista, nasce como um partido anti-imperialista, né? Com várias correntes, que iam dos trotskistas à social-democracia de esquerda, vamos dizer assim. Né? O PT foi perdendo, evidentemente, essa densidade revolucionária, socialista, anti-imperialista. Né? É um sinal das dificuldades que a esquerda atravessa. Continua a ser o grande partido da classe trabalhadora. Né? Sim. A esquerda brasileira, eu não consigo ver futuro de curto e médio prazo para a esquerda brasileira fora do PT, ou sem o PT, e muito menos contra o PT. Não consigo ver futuro para a esquerda brasileira que não leve em conta a existência do PT. Né? Eu volto a dizer algo que outro dia eu comentei, para as pessoas ficaram bravas comigo. Tem mais comunista dentro do PT, embora os comunistas sejam uma ínfima minoria dentro do PT, do que em qualquer partido que se reivindica comunista no país. Não, e qualquer cidade, eu estou morando numa cidadezinha do interior, qualquer cidadezinha do interior, o PT pode não ter um vereador, mas tem o diretório, o partido está capilarizado, né? Fala pessoal, Pedro Zambarda aqui com vocês da Folha Democrata. A Folha Democrata está sob ataque, meus caros. A gente teve a nossa monetização desativada de uma maneira absolutamente arbitrária do YouTube. E para a gente manter as nossas atividades, a gente precisa de um mutirão de Pix de vocês da comunidade, gente, porque a gente fica sem verba para fazer as nossas coberturas básicas, fazer as lives, os cortes, os grupos de WhatsApp, Telegram que a gente pretende criar com essa comunidade maravilhosa. Nós perdemos acesso, por exemplo, vocês que são membros do canal, infelizmente, estão com as suas contribuições paralisadas. Então a gente precisa de uma ajuda em massa dessa comunidade para salvar a Folha Democrata, salvar mesmo, gente. A gente precisa novamente da ajuda de vocês, porque ser de esquerda e atuar com essas big techs é realmente muito complicado. Eu conto com vocês, abram um aplicativo do banco, coloca folhademocrata@gmail.com e faça uma contribuição em qualquer valor, em qualquer horário, também nas metas das nossas lives, para a gente manter tudo funcionando. Tá certo, meus queridos e minhas queridas? Obrigado pela atenção de todos vocês. Vida longa e próspera sempre. Vamos combater, vamos manter a Folha Democrata funcionando, porque nós dependemos da comunidade, gente. Até mais. Tchau, tchau.